Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. Pera aí, deixa eu ver se... Melhorou um pouquinho. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer. Por quê? Semana passada eu tive que ler para minhas aulas de narrativa brasileira. Tive que ler a obra Macunaíma, do Mário de Andrade. Mário de Andrade, né? É o Mário de Andrade, Macunaíma, acho que é. Foi semana passada a aula, eu já nem lembro o nome do autor, mas desculpa, gente, é que são tantos autores na minha cabeça que a gente se confunde, mas acho que é o Mário de Andrade mesmo. E eu li em 2 dias o Macunaíma. Nossa, Pedro, o livro é bom? Não. Não é bom, mas também não te faz dormir. Então, quando eu pego pra ler, se não me faz dormir, eu consigo ler. Eu vou lendo. E quando eu acabei de ler o livro, eu fiz uma reflexão. E ontem eu tive aula de narrativa com a minha professora. Só que aí já não é mais Macunaíma, agora é Vidas Secas, que eu tô lendo rapidamente também pra acompanhar a aula. Apesar de eu já ter lido, o Macunaíma eu nunca tinha lido. Vidas Secas eu já li. E aí acabou a aula, eu fui conversar com a minha professora sobre essa reflexão que eu tinha feito logo após ler o Macunaíma. E realmente é uma reflexão muito válida, muito real, né? Que é o quê? Na nossa literatura brasileira, que a gente tem, né, desde quando começaram a escrever dentro do Brasil, nós não temos nenhum personagem heróico, nenhum personagem de caráter ou exemplar. Um personagem bom que se sobrepõe sobre o mal, um personagem de valores, de caráter e que sirva de confiança e inspiração para os seus leitores, tanto crianças, jovens e adultos. Nós não temos. E olha só, vamos analisar algumas obras rapidamente. Por exemplo, se a gente for pegar Memórias do Sargento de uma Milícia, que eu esqueci quem que é o escritor, mas tudo bem. É a história de quê? Do Leonardo Pataca, que vem do Portugal para o Brasil, conhece uma moça num navio, acaba tendo um filho com ela, o Leonardinho, né? E eles ficam morando na casa do padrinho, que é um cabeleireiro, com as visitas da comadre, que é uma moça amiga da família. A mulher do cara, que eu esqueci o nome, acho que é Maria das Hortaliças, alguma coisa assim, trai ele com um capitão de navio, ele bate nela e depois se arrepende. Quando ele vai falar com ela, ela foi embora da casa, ele também acaba abandonando o filho, deixando pro compadre, pro padrinho cuidar. O padrinho tenta ali cuidar o garoto desde cedo já demonstra um certo repúdio pela escola e pela igreja, faz muitas muita manha, muita arte, né, ao longo da sua infância e na juventude se mostra só um vagabundo. Ele se apaixona por duas mulheres ao longo da história, né? Uma a Vidinha e a outra acho que é a Luizinha, não lembro o nome. Enfim, ele não faz nada, é um vadio e acaba sendo preso e depois, com a ajuda da comadre, ele consegue sair da cadeia e se tornar um sargento de milícias, né? Ou seja, a obra mostra a história de um vagabundo, o primeiro anti-herói brasileiro, né? Que consegue subir, ascender na vida sem praticamente esforço nenhum, sem precisar fazer quase nada. Apenas com a ajuda de outras pessoas, como a comadre, a Maria. Ai, qual que é o nome, gente? A mulher que faz uma leve chantagem pra cima do Vidigal, né? Degolada. Enfim. Tem vários personagens que acabam ajudando o Leonardinho para que ele consiga chegar onde ele chegou, sabe? E ele é um personagem vagabundo, mentiroso, egoísta, de temperamento forte, né? Aí a gente vai para outra obra, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu confesso que eu não li Brás Cubas inteiro, porque na minha opinião é uma obra muito chata, que dá muito sono. Mas o pouco que eu li, até mais ou menos a metade da obra, eu lembro que nós temos a história do Brás Cubas, que é um defunto autor defunto. Não, ele é um defunto autor. E ele morreu já e decide contar a sua vida, né? E aí ele escreve o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá nesse livro ele então
Tipo, ele tem o seguinte pensamento quando ele vai escrever: eu já estou morto, então se vocês não gostarem do que eu estou escrevendo, azar é de vocês. Então, ele meio que conta os podres dele, ele é bastante sincero nas suas escritas, né? E dá pra ver então que na sua vida o Brás Cubas foi uma personagem muito egoísta, né? Ele acaba conhecendo algumas mulheres, tipo, tem uma delas que ele rejeita só porque ela é coxa e fica meio que zoando ela, fazendo deboche. Ele aspira poder a todo momento, tanto que não só ele, como a família dele também, né? O pai dele fala que ele tem que casar com uma boa moça e ser político, né? E aí ele tipo, fica meio assim de casar com uma moça, mas ele realmente adora a ideia de tentar ser político para conseguir, né, uma ascensão. Mas assim, o Brás Cubas ao longo da sua obra se mostra uma pessoa não muito boa, extremamente egoísta, maldosa, ele engana, ele mente. Então não é um personagem pra gente chamar de herói, né? Até porque também ele não combate nenhum mal. Tem que lembrar que o herói ele tá sempre se sobressaindo ao próprio mal, né? Aí a gente vai ter quem? Macunaíma, o herói sem caráter, olha o nome do livro. Já começa daí. A história de um índio negro que já desde pequeno aprontava um monte com seus irmãos, ele pegava, saía para brincar com a cunhada, né, ou seja, a namorada do irmão, aprontava com os irmãos, com a mãe, tanto que ele foi até expulso de casa e em um momento da obra ele até acaba sendo responsável pela morte da mãe dele, né? Então, Macunaíma sem chances nenhuma de a gente ver como um herói, né? Ele é extremamente mesquinho, extremamente egoísta, extremamente mentiroso, o herói sem caráter, como já diz o próprio livro. Aí a gente vai ter o que mais de obra brasileira? Cortiço, a obra do... Esqueci o nome dele também. Eu tô lendo Cortiço, eu tô tendo que ler. Cortiço e Vidas Secas, eu tô lendo. Mas o Cortiço, Aloysio de Azevedo, acho que é. Né, o Aloysio de Azevedo. Não sei, acho que é. Enfim, o Cortiço é a história de um monte de gente que vive em um cortiço, que é do João Romão, e da preta, a ex-escrava. Gente, esqueci o nome dela. Bertoleza. Bertoleza, isso. Então eles moram no cortiço e todo mundo do cortiço ninguém presta. Tipo, ou é uma que traiu o marido, ou é outro que traiu a esposa, como o Jerônimo, né, que era um português, era super refinado, ele era super um homem de respeito, e aí ele foi pro cortiço, acabou conhecendo a Rita Baiana, que namorava o Firmo, acho que era, e aí eles acabam tendo um romance, e o Jerônimo acaba deixando a mulher e a própria filha de lado por causa da Rita Baiana, né? A gente vai ter o caso também, eu esqueci o nome de uma personagem, mas tem uma personagem que, se eu não me engano, ela acaba traindo o marido, transando com um cara por causa de um porquinho ou um coelho, alguma coisa assim, eu não lembro. Tem o João Romão, que é mais avarento do que não sei o que, né? Que ele, a ponto de querer tanto poder e cortiço, ele até no final, né, faz o que faz com a Bertoleza. Temos do outro lado também do cortiço, o Miranda, né, e a sua mulher, que trai o Miranda com o agregado que mora com ela, né, o menininho, esqueci o nome dele. Então, assim, cortiço é uma mazela, né, o estilo do cortiço, ele é próprio para isso, né, ele é do naturalismo. Então, o próprio escritor escreveu essa obra com a intenção de mostrar o ser humano como podre, como sendo alguma coisa podre, né? Então realmente não tem como salvar quase ninguém do cortiço. Quem mais? Vamos ver. Capitães da Areia, um grupo de garotos que mora no Trapiche ao comando de Pedro Bala. Eles precisam sobreviver, coitados. Não dá nem pra dizer que eles são heróis ou vilão. Tem muito personagem em muitas obras que também tem essa pegada, sabe? Não dá pra distinguir muito bem porque eles estão só tentando sobreviver, sabe? Tipo, você vê que tem malemar. Não dá nem pra falar muito bem que os personagens têm um caráter, um juízo de valores muito bem construído, porque eles estão mais preocupados em sobreviver mesmo do que outra coisa, como por exemplo os garotos do Capitães da Areia, né? Que eles estão tentando ali, cada um na sua forma, ficar de boa e
viver e sobreviver. A mesma coisa, os personagens, o Fabiano e assim a Vitória, do Vidas Secas, né? Que estão tentando fugir da seca. O que mais? Vamos ver. Ah, a gente também vai ter... Não vou falar disso. Enfim, nós não temos na nossa literatura brasileira, acho que as poucas casos que eu lembrei assim de herói foi o Guarani, né, a obra O Guarani. Eu não li o Guarani, pretendo ler, mas eu sei que ele já está um pouco desatualizado e ele é romântico, né? Se eu não me engano, ele é bem... Ele idealiza o índio, então ele pega o índio, a figura do índio, e transforma o índio num herói. Acontece que na nossa sociedade que a gente vive hoje, nós não temos muitos índios, então é meio difícil se inspirar em algo que não nos representa, né? Porque geralmente o herói, ele é aclamado não só pelo fato de ser um herói, como ele também tem que ter as características de uma pessoa que representa as pessoas, né? Quando você pega um modelo, um exemplo, a palavra mesmo já diz, ele tem que ser um exemplo, aquilo que as pessoas devem ser. Não dá de se pegar um índio para servir de exemplo numa sociedade que os índios foram mortos. Não tem como. E o único que foi assim, que realmente eu já tinha mais ou menos essa coisa na ideia, mas minha professora me confirmou, foi o Policarpo Quaresma. Mas o Policarpo Quaresma, eu ainda não li o livro, tenho vontade de ler. Ele foi ridicularizado. Então, é aquela coisa tipo meio Don Quixote, né? Ele acabou sendo fazer papel de bobo, as pessoas riam dele, ninguém levava a sério. O único personagem que tinha uma capacidade de ser herói é banalizado. E essa conclusão de que nós não temos um herói brasileiro, um personagem para se inspirar, para servir de exemplo, me deixou muito chateado e angustiado, porque a literatura, ela é sim, de certa forma, a arte, não só a literatura, mas a arte, ela é a imitação, e não só a imitação, mas a transcrição da realidade, né? Uma imitação da realidade. Ou seja, se ao longo da nossa história do Brasil nós não tivemos personagens ou figuras de bom valor né, dentro da nossa sociedade, nós não tivemos uma sociedade com princípios, com valores e com um modelo ideal a ser seguido, de certa forma até que faz sentido, né? Nós não termos um herói. Mas também vale lembrar que toda obra de literatura contém traços de ficção, então nada impede que, apesar da gente ser uma merda, nossa sociedade ser uma merda, sociedade brasileira, a gente crie um herói para tentar, né, dar um up aí na galera. Eu tô comentando isso porque a gente fala tanto de os outros e aponta tantos dedos para os corruptos, né? Agora nesse clima desse tempo de eleições o clima está muito tenso, mas a gente muitas vezes não para olhar nós mesmos, e a literatura meio que faz isso, sabe? Tipo, ela meio que ela aponta o dedo pro outro e também para si mesmo, tipo, ela meio que julga, mas é do modo geralzão, sabe? Tipo, olha, ninguém presta, não tem ninguém que presta dentro da nossa sociedade, né? Pelo menos até os tempos mais antigos, tipo assim, porque agora a nossa literatura atual de dos 2000 anos para cá, ela é uma literatura muito recente, então pode ser que sim, alguém tenha escrito alguma obra de algum herói, mas que por ser muito recente, essa obra ainda não foi consagrada, conhecida. Pode ser. E eu ficaria muito contente se eu encontrasse, por sinal, essa obra. Mas até o fim ali do modernismo, né, a gente não tem. Nós não temos. Então é isso, fica essa reflexão para você refletir, né? Se nós não temos heróis na nossa sociedade, nem de ficção, que dirá então como nós vamos ter heróis de carne e osso, de pele mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês concordam ou não concordam, deixe aí nos comentários, deixe o joinha e se inscrevam no meu canal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.